Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Herbert. Na aula de hoje, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos polinômios. Em especial, vamos tratar a respeito de três operações. Vamos falar um pouco a respeito da adição, da subtração e também da multiplicação. Você verá que existem poucas novidades aqui. Então, vamos tratar primeiramente a respeito da adição. Então, veja que aqui deixei escrito para vocês que só podemos somar coeficientes de mesmo grau. Talvez já tenha ficado muito claro para a maioria de vocês. Caso contrário, vamos ver isso direto num exemplo. O nosso exemplo é: sejam P, Q e M três polinômios. Veja que cada um deles possui graus diferentes. Na letra A, vamos realizar a adição entre P e Q. Tudo bem? Vamos somar o polinômio P com o polinômio Q. Veja só como faremos para resolver estas operações. Temos o polinômio P de x igual a x ao cubo menos 2x mais 1 mais o nosso polinômio Q. Nosso polinômio Q é 4x ao quadrado mais 2x. Aqui, pessoal, você tem que se atentar na hora que for realizar a soma para somar apenas coeficientes de mesmo grau. Como assim? Vamos ver? Veja que tem um termo de grau 3. E se eu for procurar na minha operação, não tenho outro termo de grau 3. E, portanto, não há o que se fazer com ele. Agora, vamos procurar o termo de grau 2? Veja, só tem um único termo que possui grau 2. Portanto, também não há o que se fazer com este termo. Vou só repetir. Agora, veja só, eu tenho um termo que é menos 2x de grau 1, e lá ao fim da operação tem outro termo que também é de grau 1, mais 2x. E, portanto, pessoal, como um é positivo e o outro é negativo, e as quantidades são as mesmas dos coeficientes, eu vou poder apenas cortar, cancelar. Agora, vou procurar os termos que não possuem grau, ou seja, que é de grau 0. Veja que só tem o número 1. Pronto, aqui está. Acabamos de resolver a adição entre o polinômio p de x e o polinômio q de x. Vamos ver mais um exemplo? Vamos resolver a adição entre q de x e m de x. Veja, o polinômio q de x é o polinômio 4x² mais 2x, e o polinômio m de x é menos 2x menos 3. Vamos começar pelo termo de maior grau. Veja, nesta expressão, o meu maior termo de maior grau seria o 4x². Como não tenho nenhum outro, vou só repetir. Novamente, veja só, pessoal, aqui tenho mais 2x menos 2x e, portanto, posso cancelar. Posso cancelar porque são as mesmas quantidades e de mesmo grau. E agora, vou colocar apenas o termo de grau 0. Tudo bem? Vamos agora tratar um pouco a respeito da subtração? Veja, pessoal, que aqui não há novidade alguma. Para a subtração, é válida a mesma regra, tudo bem? Só podemos subtrair termos ou coeficientes de mesmo grau. Então, veja só, vamos realizar a subtração entre p de x e m de x. Vamos copiar o polinômio p. O nosso polinômio p é o polinômio x ao cubo menos 2x mais 1. Agora eu tenho que subtrair. Aqui que temos que ter cuidado. Por quê? Porque sempre que vamos subtrair, pessoal, temos que lembrar de abrir o parênteses para escrever toda a expressão que envolve o polinômio m. Então veja só, coloquei o sinal de menos e vou colocar agora todo o polinômio m de x, que é o polinômio menos 2x
menos 3. E, portanto, a nossa expressão se resume a realizar a seguinte conta. X ao cubo menos 2x mais 1. Menos com menos resultará em mais 2x. E menos com menos resultará em mais 3. Em outras palavras, pessoal, como tivemos que subtrair o polinômio m de x, o que tivemos que fazer? Em outras palavras, de forma mais simples, tivemos que trocar os sinais dos termos de m de x, do segundo polinômio. Tudo bem? Então vamos lá? Aqui não tenho nenhum outro termo de grau 3, não tenho nenhum termo de grau 2, agora vou partir para os termos de grau 1. Veja, aqui tenho menos 2x mais 2x. Então aqui eu vou poder cancelar esses dois termos, porque são de mesmo grau. Aqui agora eu tenho mais 1 mais 3. Portanto, encontramos que, ao subtrair o polinômio m de x do polinômio p de x, encontraremos o polinômio x ao cubo mais 4. Vamos fazer mais um exemplo. Então, na letra B, para a subtração, temos que realizar a subtração entre q de x e p de x. Nosso polinômio q é esse polinômio aqui, 4x ao quadrado, mais 2x, menos, então vamos aqui colocar o sinal de menos, e lembrar de abrir os parênteses para receber o próximo polinômio, que aqui no caso é o polinômio p de x, que é x ao cubo menos 2x mais 1. Fecha parênteses. Então vamos lá? Vamos eliminar esse parênteses se utilizando da propriedade distributiva. Portanto, precisaremos realizar alguns jogos de sinais aqui. Então temos menos com x ao cubo, menos x ao cubo. Menos com menos 2x, teremos mais 2x. E menos com mais 1, menos 1. Agora, vamos começar sempre pelo termo de maior grau, ou seja, o termo de grau 3 desta expressão. Vamos procurar os termos de grau 2, só temos um, ou seja, mais 4x ao quadrado. Vamos agora para os termos de grau 1. Veja, possuo dois termos aqui de grau 1. Possuo mais 2x, mais 2x. Então, mais 2x com mais 2x dará mais 4x. Agora para os termos de grau 0. Veja só possuo um único termo de grau 0, o menos 1. Então, basta repeti-lo. E com isso, pessoal, acabamos de tratar um pouco sobre as operações de adição e subtração. Veja que aqui anotei uma observação de extrema relevância para vocês. Existirão questões que serão bem fáceis de se resolver apenas com essa propriedade, pessoal, em que serão afirmadas sentenças envolvendo os graus de cada um dos polinômios. Veja só, aqui coloco a vocês que, independentemente da operação, se ela é de adição ou se ela é de subtração, o grau do polinômio de uma adição ou de uma subtração, ele sempre será no máximo, pessoal, o grau de um dos polinômios. Tudo bem? Vamos ver nos exemplos? Lembre-se, olha, resolvemos a adição entre p e q. Qual era o grau do polinômio p? Era de grau 3. E qual era o grau do polinômio q? De grau 2. Quando somamos o polinômio p com q, qual foi o grau obtido? 3. Vamos ver no exemplo b. Qual era o grau do polinômio q? De grau 2. Qual era o grau do polinômio m? Grau 1. Qual foi o resultado obtido? Um polinômio de grau 2. Vamos ver agora para a subtração. Qual era o polinômio do grau p? 3. Qual era o polinômio do grau m? 1. Qual foi o polinômio obtido ao subtrair esses dois polinômios? Foi um polinômio também de grau 3. Então veja, pessoal, que
não importa se soma ou se subtrai dois polinômios. O grau do polinômio resultante será sempre, no máximo, o grau de um dos outros polinômios. Tudo bem? De forma resumida, quero dizer a vocês que, se eu estou somando ou subtraindo dois polinômios, o grau do resultado nunca poderá ultrapassar o grau de um dos polinômios utilizados na operação. Tudo bem? Vamos agora, pessoal, tratar um pouco a respeito da operação de multiplicação. Então, veja só. Aqui, basta, pessoal, utilizarmos da propriedade distributiva, que com ela realizaremos qualquer operação envolvendo multiplicações de polinômios. Tudo bem? Então, veja só, vamos pegar três polinômios quaisquer. Aqui no caso, peguei o polinômio p de x igual a x ao quadrado mais 1, o polinômio q de x igual a x menos 1 e o polinômio g de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Para o primeiro exemplo, vamos realizar a operação de multiplicação entre p e q. Então, veja só, vou substituir o polinômio p. O polinômio p é o polinômio x ao quadrado mais 1. Vamos lembrar de colocar os parênteses. E o polinômio q. O polinômio q é o polinômio x menos 1. Aqui, pessoal, o que devemos fazer? Devemos utilizar a propriedade distributiva para poder resolver esse produto. Então, veja só. Vou multiplicar o primeiro termo do primeiro polinômio com todos os termos do segundo polinômio. E o segundo termo do primeiro polinômio com todos os termos do segundo polinômio. Tudo bem? Então, vamos lá? Temos x ao quadrado vezes x. Lembre-se que esse x sem expoente é o termo de grau 1, ou seja, o expoente dessa variável x, ela é 1. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Depois temos x ao quadrado vezes menos 1, ou seja, menos x ao quadrado. Depois teremos mais 1 vezes x, mais x. E finalmente teremos mais 1 vezes menos 1, ou seja, menos 1. Aí depois, pessoal, de resolver as multiplicações entre cada um dos polinômios, você deve verificar se existem termos de mesmo grau. A expressão que eu encontrei foi a expressão x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Veja que nenhum desses termos possui mesmo grau e, portanto, não há mais o que se fazer. Essa já será a resposta final da nossa questão. Para o exemplo da letra B, pessoal, devemos realizar o produto entre P e G. Então vamos lá. Nosso polinômio P é o polinômio x ao quadrado mais 1. E o polinômio G é o polinômio x ao quadrado menos 2x mais 1. Lembre-se, para multiplicar quaisquer polinômios, devemos utilizar a propriedade distributiva. Então, portanto, vamos multiplicar todos os termos do primeiro polinômio por todos os termos do segundo polinômio. Essa operação é uma operação bem cansativa, pessoal, mas é assim que se resolve para quaisquer polinômios. Então, vamos lá? Temos x ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, teremos um polinômio, um termo de grau 4, x à quarta. X ao quadrado vezes menos 2x dá menos 2x ao cubo. Por quê? Porque esse x aqui era de termo de grau 1. Então, quando multiplicamos x ao quadrado por x elevado a 1, resultamos em x elevado a 3. Depois teremos x ao quadrado vezes 1 mais x ao quadrado. Agora vamos. Mais 1 vezes x quadrado mais 1x quadrado. Depois teremos mais 1 vezes menos 2x dá menos 2x. Depois teremos mais 1 vezes mais 1. Teremos o resultado mais 1. Aí, pessoal, depois de realizar a propriedade distributiva, devemos verificar na expressão se existem termos de mesmo grau. E veja só, aqui neste caso, temos dois termos de mesmo grau. E, portanto, podemos simplificar essa expressão.
Vamos repetir o termo de grau 4. Vamos repetir o termo de grau 2, de grau 3 e vamos operar com os termos de grau 2. Veja, tenho mais um x quadrado mais um x quadrado. E, portanto, teremos mais 2x quadrado. Depois teremos mais 2, menos 2x e mais 1. Pronto. Acabamos de realizar a operação de multiplicação entre o polinômio p e o polinômio g. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Devemos multiplicar o polinômio g pelo polinômio q. Então, vamos escrever o polinômio g é o polinômio x ao quadrado menos 2x mais 1. Devo multiplicá-lo pelo polinômio q. O polinômio q é o polinômio x menos 1. Certo? Lembre-se de utilizar a propriedade distributiva, hein? Então, devemos multiplicar x ao quadrado por x. Teremos um termo de grau 3, x elevado à terceira. Depois temos x ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado. Depois teremos menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Depois teremos menos 2x vezes menos 1, dá mais 2x. Depois teremos mais 1 vezes x, mais x. E, finalmente, mais 1 vezes menos 1. Teremos o termo menos 1. Agora, pessoal, lembre-se de, ao final da propriedade distributiva, de verificar se temos termos de mesmo grau, para podermos simplificar essa expressão. Então, veja, tenho dois termos de grau 2 e tenho também dois termos de grau 1. E, portanto, podemos juntar esses termos. Ou seja, essa expressão pode ser simplificada da seguinte forma. Menos 1x² menos 2x², teremos menos 3x². Mais 2x mais 1x, teremos mais 3x. E, finalmente, o termo de grau 0, menos 1. Então, pessoal, assim como estudamos anteriormente para as operações de adição e subtração, aqui cabe uma observação também. Essa observação ela é mais simples. Veja só, sempre que formos multiplicar dois polinômios, o grau do produto será sempre a adição entre cada um dos graus. Vamos ver nos exemplos anteriores, pessoal, se essa observação ela é válida. Então, veja só, no exemplo da letra A, multiplicamos o polinômio P e o polinômio Q. Já era possível, pessoal, deduzirmos o grau do polinômio do produto. Por quê? Porque, para calcular o grau entre o produto de dois polinômios, basta somar o grau de cada um deles. Veja que o grau do polinômio P era um polinômio de grau 2. E o polinômio Q era um polinômio de grau 1. E, portanto, quando multiplicamos o polinômio P pelo polinômio Q, obtemos um polinômio de grau 3. Olha o exemplo da letra B. Veja que agora estamos multiplicando um polinômio P pelo polinômio G. Se quiséssemos encontrar o grau do produto entre eles, bastava somarmos o grau do polinômio P, que era um polinômio de grau 2, com o grau do polinômio G, que também era de grau 2. Então veja, pessoal, que o polinômio obtido será de grau 4, que foi o que encontramos. E para a letra C? Se, caso me perguntassem qual será o grau do polinômio obtido ao multiplicar o polinômio G pelo polinômio Q. Então lembre-se, para encontrar o grau de um produto, não é necessário realizar toda a multiplicação. Basta pegar o polinômio de cada um o grau de cada um dos polinômios e somar. O grau do polinômio G era de grau 2 e o grau do polinômio Q era de grau 1. Então, o grau do produto entre G e Q será um polinômio de grau 3. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para todos. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.